Alô, alô, muito boa tarde. GE já começou e estamos chegando com a bomba da semana, hein? Dudu cada vez mais perto do Atlético. Daqui a pouquinho o Henrique Fernandes vai analisar essa possível contratação por parte do Galo, né? E vai falar também... A bomba do dia, né? Tá todo mundo falando que ele tá muito perto do Galo, né? O que você acha dessa possível contratação? Pode dar certo? Não é simples, cara, porque ele saiu do Palmeiras porque tinha perdido espaço, no Cruzeiro ficou bravo porque foi pro banco e não sei se chega no Galo e joga. O Galo tem 4 caras de boa qualidade na frente. O Hulk a gente não bota na discussão, ele é titular absoluto. Claro. E ainda tem outros jogadores. O que pesa a favor do Dudu é essa parceria com o Cuca, que vem de longa data. Ele subiu no Cruzeiro com o Cuca treinando o Cruzeiro. Eles se conhecem do Palmeiras, foram campeões por lá e o Cuca, que eu tenho certeza, que tá trabalhando para trazê-lo. Então o Cuca o conhece, mas é difícil o encaixe. Agora, o Dudu chegando ao Atlético vai ter que resolver algumas tretas, né? Uma que vem do clássico, né? Tem que primeiro pegar a mãozinha do Lianco lá, me desculpa, eu vi que você não pisou por mal, você lembra da confusão do clássico? Claro. E eu acho que vai contornar, porque o Lianco fora do campo é outro cara, né? Super zen, super de boa, e agora vai ter, se o Dudu fechar um companheiro, mas tem que pedir desculpa por esse pisão aí. Tem uma outra situação também, que é o Atlético colocando o gramado sintético na arena, né? E o Dudu falou que não gostaria de jogar. O lance da lesão dele em 2023, ele disse que não tinha problema com o campo sintético. Depois que sofreu essa lesão no campo sintético do Palmeiras, ele passou a não gostar de jogar em campo sintético. E é a realidade nova do Galo. Os caras voltaram, hoje treinaram no campo, daqui a pouco vão jogar contra o Fluminense, provavelmente já na arena, com o seu novo campo. Também é contornável. E é um cara acostumado a isso. Mas vamos esperar fechar a negociação pra gente analisar com mais profundidade. E o time do Galo fez um treino hoje no campo sintético lá na arena. Meu velho, perguntinha rápida pra você aqui. Você viaja muito pra trabalhar. É difícil trabalhar longe de casa? É difícil, dá saudade de casa. Né? Na segunda-feira o Atlético vai jogar lá no Rio Grande do Sul, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude. O Atlético tá enfrentando uma sequência aí de 5 jogos fora de casa. E esse tempo longe de BH não tem sido nada bom pro Galo. Valeu, meu velho. Valeu. Sorrisos em campo e aplausos para quem estava nas arquibancadas. O Lianco agradece a galera. Essa foi a última vez que o torcedor do Galo comemorou uma vitória fora de casa. 22 de fevereiro, Sete Lagoas, semifinal do Campeonato Mineiro. O time derrotou o Tombense e garantiu vaga na final do estadual. Só que de lá pra cá, o Atlético amargou 3 derrotas e 4 empates como visitante. 2 para o Mirassol, 2 para o Atlético. O time está no meio de uma sequência de 5 jogos longe de BH. Já enfrentou o Caracas na Venezuela, o Mirassol no interior de São Paulo e o Maringá no Paraná. Ainda pega o Juventude em Caxias do Sul e o Iquique no Chile antes de voltar para casa. Não é só a sequência, é a logística, né? Nós na Sul-Americana não tivemos a fortuna de pegar jogos perto. Pegamos tudo 12 horas e é muito. 12 para lá, é 12 para cá, você não recupera. No jogo contra o Caracas, na Venezuela, por exemplo, o time foi direto para o interior de São Paulo encarar o Mirassol. Menos de 72 horas entre as partidas. É natural ter um pouco de dificuldade, até porque não tivemos tempo para treinar. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Galo fez só 1 ponto dos 9 que disputou fora de BH. Tem 11% de aproveitamento como visitante. Na ponta da tabela, o Flamengo tem 78%. E o vice-líder, Palmeiras, está 100% fora de casa. Para brigar por título, o Atlético vai ter que melhorar esses números. Em 9 das últimas 10 edições do Campeonato Brasileiro, o campeão teve a melhor campanha como visitante. No ano passado, o Botafogo inclusive bateu o recorde de vitórias fora de casa. Foram 11. O glorioso! Colocando as 2 mãos na taça de campeão do Brasil. Segunda-feira, o Atlético vai em busca da primeira em Caxias do Sul. A gente sabe que o nosso torcedor está um pouco chateado com a gente, principalmente pelos jogos fora de casa. As vitórias que a gente está correndo, está buscando, tá brigando para conquistar, elas não estão acontecendo, mas eu acho que é questão de tempo e ajuste e trabalho que elas vão começar a acontecer. Tudo bem, Thiago? Boa tarde pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes deste sabadão. Ô, Thiago, a coisa tá esquentando, hein? A cada dia que passa, a cada hora que passa, as conversas esquentam e numa negociação e numa apuração também, Thiago, há várias formas de você buscar a notícia. Pode ir direto na fonte,
você pode ir direto às partes da negociação, mas você pode contornar também e começar a fazer a parte de eliminação. E eu comecei a fazer isso, Thiago, ontem à noite e continuei fazendo esse sábado para que a gente possa ter essa certeza, né? De que o Dudu e o Atlético estão realmente cada vez mais perto. E aí, Thiago, ontem eu observava alguns colegas também da mídia nacional comentando a notícia, porque é uma notícia de âmbito nacional, e falava-se interesse do Grêmio. Hoje eu consegui conversar com uma fonte ligada ao tricolor gaúcho. O Grêmio está assim, Thiago, como o urubu na carniça lá de longe, sabe? Não tá muito afim nesse momento de negociar, de entrar no meio não, Thiago. E você sabe, a lei Nath e ouvintes do Rádio Esportes, que o Grêmio tem, eu acho, um empecilho pro Dudu lá. Chama-se Mano Menezes. O Mano não costuma dar muito com um jogador desse tipo do Dudu, não. Aquele cara mais aba larga, entendeu? Mas... Vídeo que ele fez com o Marcelo ano passado no Fluminense. Se o Marcelo todo poderoso, com o Thiago Silva, todo poderoso, já picou o pé nos dois, imagina o Dudu. Mas tem uma carência lá no Grêmio, né? Que o time tá horroroso, né? Então pode ser que chegue um cara que tem talento e ajude também o Mano. O Mano também, ele é louco, mas não é bobo, né? Mas nesse momento, Valê, o que eu recebi de informação é o seguinte: jogador caro. O Grêmio não tá na parada. Jogador caro. Paulinho, vamos falar a verdade. Foi a informação. Tá faltando o chamegão, acertar detalhes ali, e eu tô sabendo que você já sabe, você tá escondendo ouro aí. Fala. É tempo de contrato, é um salário ali, 1 milhão pra cá, 1 milhão pra lá. É isso, Thiago, é isso, mas vamos por partes. Aí, falou-se do Corinthians. Hoje eu conversei com uma fonte lá do Corinthians direto, da diretoria. Falou comigo, sem chance zero. Zero. Foi o que me disseram. Chance zero, Dudu, no Corinthians. Então, Thiago, você vai se aproximando cada vez mais e vai buscando agora na fonte direta, que é o quê? A negociação que já acontece, já é uma realidade isso, entre Atlético e também André Cury, que é o representante do Dudu. E aí, Thiago, hoje pela manhã, conversando também com uma outra fonte ligada a essa negociação, o que eu pude apurar é o seguinte: não é nem eu vou dizer o que pode pegar, Thiago, mas o que falta chamegar, como você colocou aí, o que falta é colocar a caneta no papel. Em relação ao contrato do Dudu, em relação a dinheiro, a grana, a salário, o Dudu vai se adequar ao que o Atlético precisa ou quer. Porque o Galo, disse aqui ontem no bastidor, a gente fez uma longa análise aqui no bastidores ontem, o Galo, a informação que a gente tem, não fará loucura, ou seja, o Dudu não vai ganhar nem de perto o que ele ganhava no Cruzeiro. Ele não vai receber nem de perto o salário que ele recebia no Cruzeiro. Mas ele está querendo jogar no Atlético, ele está querendo se adequar ao orçamento do Atlético. Isso é um ponto importante. Agora, em relação ao contrato, o que se tem inicialmente, a ideia que se tem é de se ter um contrato até o final de 26, com uma renovação automática baseada em metas alcançadas para mais um ano, que seria o contrato que o Dudu já tinha com o Cruzeiro. Mas, a priori, assim, no primeiro momento, o Dudu gostaria de ter esse contrato já como foi feito no Cruzeiro. Um contrato até o final de 2027. E aí, a negociação vai passar muito mais por isso, Thiago, e por essa adequação de salário do Dudu e também de metas, enfim, que o Atlético vai colocar de gatilhos no contrato para que ele possa alcançar e ganhar mais dinheiro. Paulinho, hoje eu tô no modo sincerão. Vamos falar a verdade, né? O Dudu não quer jogar no Galo. O Dudu quer jogar com o Cuca. O Dudu quer estar com um treinador que o conhece, que o prestigia. Aliás, viralizou... O Cuca tá no Galo, hein? Então, não tô dizendo isso. Não é o Atlético. Meu sonho é jogar no Atlético. Não, mas não falou isso, não. Eu não falei isso, não. Eu falei que ele quer jogar no Atlético. Ele quer jogar no Atlético. Porque ele teve outras sondagens, isso. Mas ele hoje quer jogar no Atlético. Sim, mas por que ele quer jogar no Atlético? Então... Vamos detalhar. É isso, né? Eu falei que ele sonha, não. Ele quer jogar no Atlético porque ele tem o conforto de ter um treinador e todo mundo que conhece o Cuca um pouquinho sabe, o Cuca liga pro cara mesmo. Fez isso com o Bruno Henrique 200 vezes no início do ano. Liga pro cara, oferece tudo, vem pra cá, eu vou ajeitar, você vai jogar assim, meu time vai jogar assado, você vai entrar desse jeito, você vai encaixar aqui. O Cuca tenta seduzir, ele entra na mente do cara mesmo. E tem uma imagem, né? Depois que a coisa estoura, e aí a turma hoje com o YouTube, com a internet, busca tudo. A imagem do abraço no clássico entre Atlético e Cruzeiro, do Dudu e do Cuca. Você viu isso, Ale? Vi. Viu isso, Natiusa?
Mas é um abraço assim, quase de pai e filho. Eles abraçam, sorriem. O Cuca fala alguma coisinha no ouvido dele. Pode até ser, vou te trazer pra cá, hein? Você tá do lado errado, eu vou te trazer pra cá. Ali ainda em tom de brincadeira, mas o Cuca, como eu disse, não é fácil. Quando ele põe na cabeça que quer um jogador, é difícil tirar da cabeça dele. E diante do que explicou o Paulo Azeredo, com notícias bem apuradas, detalhadas na Fiusa, colocando que agora o salário que o Dudu vai pegar uma multa aí, como disse o Panzeri, de 12, 15 milhões. Já tem um conforto financeiro. Dudu tem 33 anos, já tem também uma carreira que o permite ser realizado financeiramente. Ele pode escolher onde vai jogar. Tudo isso leva a crer, com as informações do Paulo Azeredo, que é questão aí de dias, talvez horas, para que o martelo seja batido e o contrato assinado, hein, Nath? Com certeza, Thiago. Eu acho assim, agora depende muito mais de um desejo do Dudu de abrir mão de algumas questões, de costurar um acordo que seja mais vantajoso também para o clube. A gente sabe que no caso do Cruzeiro, ele tinha algumas exigências das quais ele não abriu mão. Esse contrato que foi feito com o Cruzeiro nesta temporada foi até mais vantajoso, digamos assim, para o Cruzeiro do que o que teria sido feito no ano passado, né? Naquela primeira tentativa de negociação que foi frustrada. Ainda assim, foi um negócio milionário frustrado para o Cruzeiro, uma passagem de 4 meses que não trouxe retorno técnico nenhum, só trouxe prejuízo, ainda que o Cruzeiro tenha conseguido diminuir o pagamento dessa multa rescisória. Agora, vai muito desse encontro que eu estou dizendo assim, do desejo do Dudu de ainda jogar em alto nível, de ainda ter mais alguns anos de carreira, jogando num grande clube, disputando grandes campeonatos, ao lado de um treinador que ele conhece, né? A gente tem que relembrar não só a passagem dos dois pelo Palmeiras, onde foram campeões, mas o Cuca também trabalhou com o Dudu no inicinho da carreira dele, no próprio Cruzeiro, então eles têm aí uma história juntos de longa data, isso conta muito. Agora, também tem que ver do lado do Dudu o entendimento dele de que o Dudu não manda no Cruzeiro, o Dudu não manda em clube nenhum e não manda no Atlético. Muito provavelmente o Cuca já disse a ele que ele será titular, que ele vai ter o espaço dele no time, que ele vai ser prestigiado, que lá vai dar tudo certo, mas ele também precisa fazer a sua parte, porque para cobrar tem que entregar. No Cruzeiro, o Dudu não vinha fazendo uma temporada ruim, mas ainda estava longe de ter o prestígio todo pro tanto que ele estava bancando. Lá no Atlético, ainda que não tenha o salário à altura do que tinha no Cruzeiro, não vai receber pouco. E para ter essa banca toda vai ter que corresponder. E para estar no time vai ter que corresponder. Tudo bem que um ambiente mais saudável, né, um treinador que ele conhece, que tem esse perfil mais conciliador como o do Cuca, pode ajudar. Mas tem que ser um Dudu também mais aberto ao diálogo, um Dudu mais afim também de fazer as coisas darem certo, um Dudu também mais dedicado, que eu acho que o que acabou prejudicando essa passagem no Cruzeiro foi muito mais o extra-campo do que propriamente o que vinha acontecendo dentro das 4 linhas. Porque o início do Cruzeiro, o início do Dudu no Cruzeiro no Campeonato Mineiro nem foi tão ruim assim, né, Thiago? Thiago, tem um detalhe também, né? Ele vai chegar embaixo, né? O Dudu chega Paulo embaixo. Azeredo, você tirou da ponta da minha língua a pergunta que eu ia fazer ao Alê. Ale Oliveira, o Paulo Azeredo tem razão, ele tá saindo, né, de um contrato rescindido. Pelo seu segundo clube seguido, ele sai pela porta dos fundos. Ele saiu sim da porta dos fundos do Palmeiras e saiu também, tá saindo agora do Cruzeiro. Mas o fato de estar saindo do grande rival, o fato de estar saindo do arqui-inimigo do outro lado da lagoa, né, Cruzeiro e Atlético, isso faz com que o Dudu ganhe peso, isso faz com que o Dudu fique mais robusto, isso faz com que o Dudu chegue maior do que talvez o momento dele o permita ser, Alê? E principalmente pedido pelo treinador, né? Porque o Léo Jardim não pediu o Dudu. Na verdade, o Léo Jardim só tem uma contratação nesse time, que é o Wanderson, né? É o único cara que ele contratou e que ele banca no time titular e tal, mesmo com algumas dúvidas com relação à parte técnica dele, já que o Wanderson entrega muito taticamente, fisicamente, na marcação e tal, então é bom jogador sim, mas é o único que ele pediu. O Cuca não, o Cuca fez questão, brigou internamente lá pela contratação do Dudu, então acho que isso dá alguma confiança pra ele, né? Tem um outro aspecto também que eu acho que a gente pode considerar, ele tem vários ex-companheiros lá, né? Então vai ficar muito... Até inclusive conversou com alguns. Então, vai ficar muito ambientado lá. Mas você acha que ele chega no Atlético maior do que realmente ele é? Ou ele de fato é esse grandão, chega com status de estrela ao time do Galo? Não, acho que ele vai ter que conquistar esse status. Eu acho que ele vai ter que conquistar jogando bola, fazendo por merecer. E tem uma coisa que a torcida do Cruzeiro não gosta, mas é verdade. O Dudu...
antes da confusão, antes da reunião, antes dele ir pro banco de reservas, ele vinha tendo um bom desempenho. Não o melhor, não o do Prime, mas ele vinha jogando bem. Em vários momentos, inclusive, a gente falava aqui que o Dudu era o melhor jogador do time. Em vários momentos. Eu sei que a torcida não quer ouvir isso. Aí depois que ele foi pro banco, e aí você pode discutir se ele foi pro banco de forma merecida, eu acho que não, mas é direito do treinador. É direito do treinador, que nem ele colocou o Gabigol no banco, e hoje a gente tá falando que o Gabigol merece ser titular. É direito do técnico, mas você pode discutir se foi merecido ou não. Depois que ele foi pro banco, ele morreu. Ele não jogou mais nada, não jogou isso aqui de bola. Né? E essa é a imagem que o torcedor do Cruzeiro tem, que foi essa passagem final dele. Mas antes da confusão, ele não vinha jogando mal não, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, diga lá. Só uma coisa, porque tem também um outro lado, que pro Dudu entrar nesse time, se ele vai chegar com tanto prestígio assim pedido pelo Cuca, alguém tem que sair, né? E aí tem uma questão, porque o Rony, também o Cuca fez todo um lobby para que ele viesse. O Coelho, o Cuca também fez todo um lobby para que ele fosse pro Galo, porque eles trabalharam juntos lá no Atlético Paranaense. Não estou colocando esses 3 jogadores na mesma prateleira. E não estou citando aqui o Hulk, porque inegavelmente o Hulk não vai sair do time. Mas assim, o Dudu, ele vai ter que jogar bola para estar nesse time. E é por isso que eu cito aqui esse comprometimento e essa mudança de postura. Porque o Coelho, o Rony, ainda que o Atlético esteja vivendo aí seus momentos de dificuldade, e o Coelho, para mim, nos últimos jogos do Galo, do setor ofensivo, é quem mais tem correspondido, esses caras também vão ficar mordidos, né? Esses caras também querem seu espaço. Então, peraí, Dudu saiu brigado lá do Cruzeiro, aí do nada aparece aqui, aí já chega com essa pompa toda, com todo esse prestígio, aí já chega jogando, como é que vai ser isso? Então, para ele cobrar, ele vai ter que corresponder, porque lá no Atlético também tem gente querendo seu espaço, também tem gente querendo jogar, também tem gente que conversou com o Cuca e que quis ir pro Galo por causa do Cuca. Então, é uma situação toda que precisa ser administrada. E eu acho que esse episódio do Dudu no Cruzeiro fala muito sobre relação trabalhista, fala muito sobre gestão de carreira, fala muito sobre a forma também como as coisas elas são conduzidas no nosso futebol, né? Porque a gente está falando de um jogador de mais de 30 anos, 33, 34 anos, com um currículo invejável, que é o currículo do Dudu, com muitas conquistas, mas que pelo segundo clube consecutivo, um clube inclusive que abriu a porta para ele por 2 vezes, ele sai de uma maneira estranha, uma maneira conturbada, por talvez não saber conduzir as coisas de uma maneira mais, digamos assim, tranquila e com um diálogo melhor, né, Thiago?